Muito bem, vamos continuar o estudo dos nossos dispositivos constitucionais relativos ao ICMS. E vamos agora para o inciso 9 do artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal. Vamos lá para a tela. Inciso 9. O ICMS incidirá também. E a linha A, sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, olha o detalhe, hein? Olha o detalhe. Importado do exterior, por pessoa física ou jurídica. Por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Qualquer que seja a sua finalidade, olha aqui, ó, qualquer que seja a sua finalidade. Assim como serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, do bem ou serviço. Então, perdão, voltando para mim, ora, minha gente, esta é a questão do inciso 9 do artigo 155. Então, vejam que não poderia ser mais claro. O inciso 9 do parágrafo 2º do artigo 155 determina que incide o ICMS, texto constitucional que nós estamos vendo, incide o ICMS na importação por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, porque, só um detalhe, nós vamos estudar, quando nós estudarmos a Lei Complementar 87, que é o nosso módulo 2, as normas gerais aplicáveis a todos os estados e DF, nós vamos estudar que o contribuinte do ICMS é aquele que tem ou habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial. Ou uma coisa ou outra, certo? Então, esta é a questão do nosso ICMS, do contribuinte do ICMS. Ou habitualidade ou volume caracteriza o intuito comercial. Mas a Constituição determina que na importação não precisa nem de habitualidade. O cara pode importar uma única caneta, uma única vez na vida, que não tem problema nenhum. Ele vai ser contribuinte do ICMS, sim, mesmo que não tenha habitualidade. Isso é o que está no texto constitucional. Embora a gente ainda vá estudar, no nosso penúltimo módulo, as jurisprudências a respeito do ICMS, eu quero colocar já uma aqui, pela forma, né, absurda e gritante que ela aparece. Vamos lá para a tela. Enunciado da súmula 660 do Supremo Tribunal Federal. Não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto. Súmula 660 do Supremo Tribunal Federal. Aí você vai dizer assim, mas, ô Borba, como que a Constituição determina algo com toda a clareza possível e o Supremo diz que não há ICMS na importação? Voltando para mim, essa pergunta é uma pergunta que todo mundo que se faz, todo mundo que lida com ICMS faz essa pergunta. Então, quando vocês economizarem com o salário de fiscal de vocês e resolverem importar uma Ferrari 0 quilômetro, né? E para isso vocês vão ter que economizar por 2 encarnações ou 3 encarnações de vocês. Mas economizar, trazer um produto importado do exterior, pode entrar com mandado de segurança para que não seja cobrado ICMS, porque a súmula 660 determina que não cabe ICMS na importação pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto. Ok? Muito embora, voltando para a tela, o texto da Constituição determine expressamente que há, sim, incidência do ICMS. Ora, mas um detalhe, voltando para mim, você deve estar pensando assim, ô Borba, mas aí eu fico meio confuso. O que eu marco na prova? Não, porque a Constituição diz alguma coisa, o Supremo Tribunal Federal diz outra na súmula 660. Ora, quando você for fazer um concurso para estados, né, você vai desconsiderar a súmula 660, porque o Estado exige. Está na Lei Complementar 87, está na Constituição, e o Estado exige. Então, nunca vai questionar, numa prova para concurso estadual, a súmula 660. Se for concurso para
a União, né, para a Receita Federal ou até para alguns municípios, aí você vai ter que tomar o cuidado para ver o que o examinador está pretendendo ali. Agora, para o Estado, não se preocupe com a súmula. Nunca vai ser questionado, porque todos os estados cobram ICMS na importação. Legal? Maravilha. Agora, já que nós falamos que cabe ICMS na importação, eu vou trazer lá da frente, que nós vamos chegar lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha I, eu vou trazer esse detalhe para que você entenda o que eu quero dizer aqui. Vamos lá para a tela. Cabe à lei complementar, de acordo com a Constituição, a linha I do inciso 12, fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto a integre também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. Certo? Então, minha gente, na verdade, o que acontece aqui, voltando para mim, é que será, quando você tem o ICMS nas operações internas, ele está integrado à sua própria base de cálculo. Mas no caso da importação, não. Então você tem que fazer um cálculo tal para que o ICMS também passe a fazer parte integrante da sua própria base de cálculo. E nós vamos estudar esse detalhe, assim, explicando todos, mas eu quero já antecipar para vocês como na prática isso acontece. Vamos lá para a tela. Imagine o seguinte. Imagine que nós temos um produto importado por R$1.000, ok? Então, para que eu possa, na importação, o ICMS também integrar a sua própria base de cálculo, vamos imaginar que o ICMS seja de 18%. Então, na importação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os R$1.000, certo? Dividir isto por 1 menos a alíquota e multiplicar isto pela alíquota. Então, como é que seria no nosso caso aqui? Eu teria que pegar R$1.000, dividir por 0,82, que é 1 menos a alíquota de 18%, e multiplicar isso pela alíquota de 18%, que vai dar esse valor, estou fazendo aqui a continha, vai dar 219,51. Então, este vai ser o ICMS na importação. Portanto, sempre que houver importação, você vai ter que fazer esse cálculo. Eu estou só antecipando isso, nós vamos voltar a conversar sobre esse detalhe, mas é sempre assim que acontece, ok? Na operação interna, não. Na operação interna, se você fosse emitir uma nota fiscal para uma operação interna, você colocaria lá produto 1.000, ICMS 18%, 180 e fim de papo. Mas na importação você tem que dividir isso por 1 menos a alíquota e multiplicar pela alíquota. Ok? Voltando para mim, para que o ICMS possa também integrar a sua base de cálculo. Ok? Muito bem. Vamos lá para a tela, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha B. O ICMS incidirá também sobre o valor total da operação quando mercadoria forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Certo? Não compreendidos na competência tributária dos municípios. Aí, minha gente, o que acontece? Nós
Na verdade, nós temos, quando houver uma prestação de serviço, voltando para mim, quando houver uma prestação de serviço com fornecimento de mercadoria, há um conflito de competência. Por que há um conflito de competência? Porque o Estado quer cobrar o ICMS sobre mercadoria e o município quer cobrar o ISS sobre serviço. E quem resolve o conflito de competência, a gente já estudou no curso de Direito Tributário, nós já vimos que o artigo 146, inciso 2 da Constituição, determina que quem regula, né, quem estabelece, regula esse problema de conflito de competência é lei complementar federal. E foi regulado pela lei complementar 87, pela lei complementar 116 e pela Constituição da forma que você vai ver agora. Vamos lá para a tela. Então, se o serviço está previsto na lista da lei complementar 116, sem ressalva que permita a cobrança do ICMS, voltando para mim, por exemplo, o item 4.03 da lista de serviços. Hospitais, sanatórios, casas de saúde, etc., está lá o item citado na lista de serviços e não autoriza a cobrança de ICMS. Então, voltando para a tela, nesse caso, vai incidir o ISS somente, certo? Sobre o serviço e a mercadoria. No entanto, se o serviço estiver na lista da Lei Complementar 116, com ressalva que permita a cobrança do ICMS, voltando para mim, por exemplo, no item 14.03, diz lá, recondicionamento de motores, entre parênteses, exceto fornecimento de peças e partes que fica sujeito ao ICMS. Então, neste caso, voltando para a tela, vai incidir o ISS sobre o serviço e o ICMS sobre a mercadoria. Legal? E, finalmente, se for prestado um serviço com fornecimento de mercadoria e o serviço não estiver na lista da Lei Complementar 116, aí, minha gente, vai haver o ICMS sobre o serviço e a mercadoria. Sobre o serviço e a mercadoria. Que é exatamente, voltando para que vocês lembrem, o que está na linha B do inciso 9º. O ICMS incidirá também sobre o valor total da operação quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Ok? Então, neste caso, vai haver ICMS sobre o serviço e a mercadoria, porque o serviço não está previsto na Lei Complementar 116 de 2003. Maravilha. A seguir, voltando para mim, a seguir nós vamos conhecer as imunidades relativas ao ICMS. Ok? Então vamos lá, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10. Vamos lá para a tela. O inciso 10 determina, na sua linha A, que não incidirá o ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior. Voltando, antes que a gente continuar, voltando para mim, você já sabe disso, olha só. Se não sabe, vai ficar sabendo agora. Porque hoje no Brasil, tudo que vai para o exterior não tem incidência de tributo. Só o IE, que é uma mixariazinha desse tamanho para meia dúzia de produtos. E assim é no caso do ICMS. Não há ICMS na exportação de mercadorias e serviços para o exterior. Mas voltando para a tela, é um duplo benefício. Por quê? Porque é assegurada a manutenção e o aproveitamento montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Ora, voltando para mim, o que acontece aqui? Nós vimos no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, que quando uma etapa não for tributada, não pode ser aproveitado o crédito do imposto da etapa anterior.
Então, se a mercadoria entrou, gerou crédito para aquele estabelecimento e a saída não foi tributada, tem que ser anulado o crédito da etapa anterior, porque só pode haver crédito se houver débito para confrontá-los. É o que está no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, alíneas A e B que nós vimos. No entanto, na exportação é um duplo benefício fiscal, porque não há ICMS na saída e é mantido o crédito da etapa anterior. Não tem que ser anulado, não tem que ser estornado o crédito da etapa anterior. Então, é um duplo benefício. Além de não ter imposto, pode utilizar o crédito para bater em outras operações tributadas. Vai gerando aquele crédito, vai ficando na contabilidade. Agora, aí você pode pensar o seguinte, ô Borba, legal esse benefício, mas se por acaso a empresa só exportar, ela nunca vai ter um débito para que possa bater esse crédito que vai permanecendo, porque ela não tem que ser estornado. Aí depois nós vamos ver como é que isso funciona. Ele pode aproveitar, isso chama-se crédito acumulado. Ele pode aproveitar esse crédito acumulado, comprar insumos, transferir para outros estabelecimentos. Tem uma série de coisas que nós vamos conhecer que ele pode fazer com esse crédito acumulado. Legal? Muito bem. Voltando para a tela, então essa é a primeira imunidade. A imunidade que diz respeito às exportações de mercadorias e serviços para o exterior e ainda é mantido o crédito relativo a essas etapas anteriores. Legal. Depois, uma outra imunidade, a linha B de bola. O imposto não incidirá sobre operações que destinem a outros estados petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Essas operações são imunes. Mas o Borbinha está fazendo uma lembrança aqui embaixo, lembrar da exceção do ICMS monofásico do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 11, a linha H da Constituição, que nós vamos estudá-lo, mas eu já quero antecipar aqui. Voltando para mim. Então, minha gente, é importante você lembrar que o ICMS, as saídas de combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo, operação interestadual, é imune. No entanto, a entrada no outro estado, nós já vimos isso no módulo, na aula anterior, a entrada no outro estado vai ser tributado pela alíquota interna do outro estado. É o ICMS monofásico, se for para consumidor final, contribuinte ou não do imposto lá no outro estado. Certo? Então, se um posto de combustível compra combustível de um estado para vender, compra de outro estado para vender, não há ICMS na saída do estado remetente e não há ICMS na entrada do estado destinatário, porque é para comercialização. Agora, se uma empresa de ônibus compra combustível de outro estado para utilizar nos seus próprios ônibus, aí vai caber o ICMS monofásico. A saída é imune, mas a entrada vai ser tributada pelo ICMS monofásico. Ok? Por isso, voltando para a tela, que eu coloquei a observação aqui embaixo, para lembrar da exceção, porque pela linha B não incide o ICMS nem na saída nem na entrada no outro estado. Mas há essa exceção, ou seja, se for para consumidor final do combustível líquido e gasoso ou energia elétrica, tem sim incidência do imposto, que é o ICMS monofásico. Ok? Maravilha. Então, voltando para mim, esta é a segunda imunidade. E como eu falei no inciso 12, a linha H, do ICMS monofásico, é interessante que a gente busque esse dispositivo e já converse sobre ele, já que estamos falando nesta imunidade das operações interestaduais com combustíveis líquidos gasosos derivados de petróleo e energia elétrica. Legal? Então, vamos lá para a tela. Artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal. Cabe à lei complementar, a linha H,
definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade. Hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10, a linha B, é exatamente isso, olha. Não se aplicará o disposto no inciso 10, a linha B, que é a imunidade, que é aquela imunidade que nós tínhamos visto. Legal? Então, neste caso, não vai haver a imunidade, ou seja, vai haver a tributação. Certo? No nosso ICMS monofásico. No nosso ICMS monofásico. Então, mas vamos ver os outros detalhes a respeito da alínea H. De acordo com o parágrafo 4º, esse imposto observará o seguinte: nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo. Isso nós já sabemos, é o ICMS monofásico. Além disso, nas operações interestaduais entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1 desse parágrafo, ou seja, não derivados de petróleo, adotar-se-á aquele critério, voltando para mim, dos incisos 7 e 8, alíquota interestadual para o estado remetente e o diferencial de alíquota para o estado destinatário. Aquela mesma regra comum que nós tínhamos visto no inciso 7 e 8 do parágrafo 2º. Voltando para a tela. Além disso, nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados e lubrificantes não combustíveis não derivados de petróleo, destinados a não contribuinte, o imposto caberá ao estado de origem, certo? Mas lembrando sempre daquele detalhe, voltando para mim, que esse dispositivo deveria ter sido atualizado, porque na verdade hoje é alíquota interestadual para o estado remetente e diferencial de alíquota para o estado destinatário. Certo? Voltando para a tela. Além disso, as alíquotas do imposto, desse imposto do ICMS monofásico, esse imposto incidente na entrada no outro estado, quando combustíveis, lubrificantes derivados de petróleo e energia elétrica são vendidos para consumidor final, as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos estados e Distrito Federal, ou seja, convênios. Mediante convênios. Ok? E serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciada por produto. Além disso, poderão ser específicas, ou seja, um valor fixo, ou ad valorem, incidindo um percentual sobre o valor. Além disso, esse é um detalhe importantíssimo, poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B de bola, que é o princípio da anterioridade. Que é o princípio da anterioridade. Então, voltando para mim, cuidado com esse detalhe. As alíquotas do ICMS monofásico, daquele imposto, né, que você já sabe, devido na entrada no outro estado, quando combustíveis, lubrificantes, derivados de petróleo e energia elétrica são remetidos para consumidor final do outro estado, o ICMS monofásico, ela pode ser reduzida e restabelecida, e ao restabelecer não obedece à anterioridade. Agora, cuidado. Vamos imaginar que a alíquota seja de 15%, um chute qualquer. Ela pode ser reduzida e restabelecida para 15%. Ao restabelecer, ela está aumentando, não precisa obedecer à anterioridade. Não precisa esperar o exercício seguinte, portanto. Mas se for para aumentar além do patamar que estava, aí tem que obedecer à anterioridade. Só é exceção à anterioridade quando reduz e restabelece. Ok? Maravilha. Voltando ainda para a tela. De acordo com o parágrafo 5º do artigo 155, as regras necessárias à aplicação do disposto no parágrafo 4º, que todos os detalhes que nós vimos, serão estabelecidas mediante deliberação também entre os estados, ou seja, mediante convênios.
entre os estados e Distrito Federal. Legal? Então, voltando para mim, todo esse parágrafo 4º diz respeito ao ICMS monofásico. Ao ICMS monofásico. Eu estou voltando aqui, que eu quero lembrar, a figura ajuda muito a gente a guardar, né? Então eu quero lembrá-los aqui do nosso ICMS monofásico. Vamos lá para a tela. Olha aqui, ó. Desse caso, deixa eu colocar aqui, ver qual é. Está aqui, ó. Operações que destinem a outros estados energia elétrica, lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo para consumidor final, contribuinte ou não do ICMS. A saída não é tributada por ser imune, mas a entrada é tributada pelo estado de destino pela alíquota interna. É o nosso ICMS monofásico. Este ICMS é do qual trata, voltando para mim, o parágrafo 4º que nós vimos, com todos esses detalhes. A alíquota pode ser específica, a alíquota pode ser ad valorem, é fixado por convênio entre os estados, pode ser reduzida e restabelecida. Ao restabelecer, não precisa obedecer o princípio da anterioridade, ou seja, pode cobrar no mesmo exercício financeiro, não há necessidade de esperar o exercício seguinte. Certo? Estas são as imunidades do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, alíneas A e B, que nós já vimos. Na próxima aula, nós vamos continuar com o estudo das imunidades, aí já com a linha C do inciso 10 do artigo 155, parágrafo 2º. Até lá.